Então, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Pedro Farias, eu estudo jornalismo na UFC, né? Assim como o Caio também. E a gente faz parte de um projeto que é o Entre Fios, que faz parte da cadeira de entrevistas que a gente está fazendo agora, que é coordenado pelo professor Robson Braga, né? Que é esse que falou com a gente agora. E hoje a gente vai entrevistar você, né? Que é um professor, surfista e vencedor do Prêmio Sereia de Ouro 2020, João Carlos, apelidado também de Fera, idealizador, desculpa, gente, idealizador da Escola Beneficente de Surf Titãzinho. E como você mesmo define, une o surf ao social, né? E resgata a cidadania. Boa tarde a todos, eu sou o Caio, eu também sou estudante de jornalismo da UFC. E além de a gente falar um pouco da vida do professor Fera, a gente também vai falar da comunidade do surf no Seve Luz, a pandemia, os prêmios que o professor ganhou, como já, o Pedro já falou, as Olimpíadas e muito mais. Eu e o Pedro, a gente vai conduzir essa entrevista e vai ser supervisionada pelo professor Robson Braga. Então, bem-vindo a todos. Então, professor, para a gente dar um pontapé inicial, eu acho que é bom a gente começar com duas perguntas cruciais, ao invés de uma. A primeira é de onde surgiu o icônico apelido de Fera e qual foi a principal motivação para a criação da Escola Beneficente de Surf do Estanzinho? Eu achei bem interessante esse icônico. Bem, eu costumo chamar as pessoas de fera, eu costumava muito chamar, ainda chamo. Por quê? Porque nós somos campeões da Maratona pela Existência. A Maratona pela Existência é a primeira competição que todo ser humano tem que passar. A participação é de milhares, mas aí nós vencemos milhares de concorrentes e fecundamos o óvulo. Não era porque nós éramos os mais bonitos ou os mais fortes, porque simplesmente Deus permitiu que nós viéssemos a fecundá-lo. E então nós recebemos o prêmio de estar vivo, porque a vida é um troféu concedido pelo Criador ao espermatozoide vencedor. Então, nós somos campeões, nós somos feras. E aí eu chamava os outros de fera, como ainda chamo, e um amigo meu, ele falou assim, olha o fera! E aí, após isso, pegou. Se bem que esse apelido fera já tem me trazido uns certos problemas, porque as pessoas acham que eu me acho, por isso eu me autodenomino fera. No entanto, essas pessoas esquecem que ela também é fera, porque ela é um campeão. Então, e daí que surgiu esse nome fera. E a questão do nosso trabalho aqui, ele surgiu a partir do momento que eu vi um amigo meu de infância sendo morto por uma gangue, e quando eu ia para a casa da minha mãe e vi o sangue dele derramado ali no chão, eu, olhando, vi vários curiosos, e entre os curiosos estava uma criança entrando entre as pernas dos curiosos para ver aquela cena. E aquilo me marcou muito, porque eu tinha um desejo muito grande de ir para a África, de ser um missionário na África, porque eu sou evangélico, tenho um sonho de evangelizar e trabalhar no social, pois eu fui criado assim pela minha mãe, a irmã Genésia, sendo uma pessoa que levava para o interior roupas, comida, enfim. E eu vendo toda essa peleja lá do interior, do sertão, na seca, eu queria muito para a África para ajudar. E, através daquela cena, eu descobri que a minha África é aqui no Serve Luz, aqui no Titãzinho. E, a partir daí, então, nasceu essa ideia de criar uma escola de surf para resgatar a cidadania e tirar as pessoas da ociosidade, porque a mente parada é a oficina do diabo. E você está satisfeito com a decisão que escolheu de ficar no Serve Luz, de fazer esse projeto? Sim, sim, eu estou muito contente e sinto-me realizado, pois eu sempre quis trabalhar com as pessoas que precisam, né? E então, dentro do esporte que eu amo fazer, porque o surf, para mim, é minha válvula de escape. E eu me sinto criança, né? Todas as vezes que eu vou surfar.
Queria perguntar, porque eu achei muito interessante a sua fala sobre, o senhor falou, Minha África serve luz, mas esse sonho de ir à África, ele ainda permeia, porque eu achei super interessante essa sua fala de ir para a África e tal. Ele ainda continua aí na sua vida, ainda é uma meta para o senhor? Olha, não tanto como antes, pois se eu não trato da minha casa, não posso tratar da casa dos outros. E aqui no Serve Luz eu vejo ainda uma grande necessidade de nós trabalharmos. A escola a gente já sabe que é bem tradicional do bairro, né? E já tem mais de 26 anos em atividade. E é impossível não pensar no Fera quando se fala em surf no Serve Luz e no Titãzinho, né? Você se considera um influenciador na popularização e na disseminação do esporte na comunidade e para além dela? Olha, eu me tornei isso mesmo sem querer, né? Pois eu tinha uma outra meta, né? Que é a meta, como já falei, de resgatar a cidadania, tirar as pessoas da sociedade através do SUS. Porém, felizmente, eu criei umas técnicas, umas formas de ensino que me colocaram frente de muitas pessoas importantes a nível mundial. E, querendo ou não, me tornei influenciador, né? Porque realmente eu me considero um influenciador mesmo, mesmo que eu não queira. Sim, sim. Inclusive, o senhor pontuou que o senhor é criador de algumas técnicas. Uma que, inclusive, que eu conheço, que é o surf no solo, né? O senhor primeiro faz as pessoas surfarem no chão mesmo, sem prancha, para depois ir para o mar. O senhor pode explicar um pouco, primeiro, como é que foi que surgiu da sua cabeça? Porque isso é bastante interessante, sabe? Sim, na realidade, eu não me vejo como um criador, eu me vejo só como um aperfeiçoador. Porque quando nós éramos crianças, que nós não tínhamos prancha, nós surfávamos nas ruas, nas pedras, dando batida nas paredes, pegando tubo embaixo de árvore, dando aéreo, saltando de uma pedra para outra. E a minha imaginação e a do surfista são bem interessantes. A gente olha para uma parede, a gente mesmo que aquele objeto esteja parado, a gente imagina que ele está em pleno movimento e que ele é uma onda. Então, assim, o que eu fiz foi colocar um método, uma fórmula, assim, meio que metodicamente organizada, com sequências, com símbolos para cada sequência, e esses movimentos do surf, eles ficaram mais sincronizados dentro de cada sequência, desde o simples ao complexo. Agora, isso há 26 anos atrás, né, quando a gente falava de que a imaginação vem na frente do conhecimento, como dizia Albert Einstein, e eu dizia também, e a prática leva à perfeição dos movimentos. Então, naquele momento ali, eu comecei a entender que a mentalização e a prática dessa imaginação cria, sim, uma memória muscular. Na realidade, é uma programação neurolinguística, aonde vai criando-se o chamado reflexo aprendido. Então, os movimentos, eles deixam de ser pensados para se tornar reflexo. Boa, boa. A gente sabe que o surf é uma atividade esportiva bastante cara, né? E a gente sabe também que muitos surfistas iniciantes encontram muitas dificuldades financeiras para ter o básico, como uma prancha. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou durante o processo até chegar aqui, até ser quem você é hoje? Primeiro, a discriminação dentro de casa. Discriminação, mamãe não queria que eu fosse surfista, porque todo surfista era drogado, e mamãe é uma mulher muito, muito cuidadosa com a gente. Uma pessoa que realmente soube muito nos criar. E
E o fato também de morar numa comunidade onde, uma vez, um amigo meu teve a sua carteira de estudante tomada pelo cobrador, porque o cobrador não acreditava que ele estava fazendo uma faculdade. Para você ter uma ideia, isso na década de 80, né? Quem ia procurar um emprego e colocasse no endereço lá que morava no Serviluz, essa ficha, então, era excluída. Então, para as pessoas da cidade, no Serviluz era um antro de bandido, de prostituta, um lugar ruim, por conta do baixo meretriz que tinha aqui e da malandragem, né? Mas nós, então, surfista, neguinho, coitado, a polícia sempre parava, sempre dava pancada, e eu não tinha também uma prancha. E a minha prancha era um pedaço de madeira, de tábua, que eu conseguia nas construções civil, onde eu ia trocar um maço de cigarro com vigia por um pedaço de tábua, fazia uma prancha de madeira, de madeirite, cortava um monobloco, que antes carregava lagosta, camarão, fazia uma quilha, ia para a praia procurar vela de macumba, comprava chiclete Plock, sabor tutti-frutti, colocava na vela de macumba, derretendo, e para dar aquele cheirinho, né? E assim, e passava na prancha aquela vela e amarrava um cordão e uma meia e estava no pé e saía dizendo assim, ó, cantando aquela música, né? Garoto, eu vou para Califórnia, você é artista de cinema, entendeu? Então a gente era feliz e não sabia com um pedaço de madeira. Então tudo começou assim, tudo começou muito arcaico, com muita dificuldade, mas apanhando da polícia, apanhando dentro de casa e com aquilo na cabeça, de que um dia ia pegar as melhores ondas da vida em algum lugar que elas quebrassem. É muito bonito a gente ver esse seu trabalho transformando e ressignificando a vida das pessoas. No programa do Aurim, inclusive, que o senhor deu recentemente, em 2021, se eu não me engano, o senhor destacou que mais de 300 pessoas já passaram pelo seu projeto, né? Então, como você se sente sabendo que contribuiu, pelo menos um pouco, para a vida dessas pessoas? Eu me sinto com uma grande missão ainda pela frente. Acho que tenho muito a colaborar. Agora eu estava com uma pessoa que é esposa de um aluno meu, de um ex-aluno meu, que agora tem uma escola de surf no Rio de Janeiro, que é o Angelino Santos. O cara, lá no Recreio dos Bandeirantes, bastante renomado ele, tem uma escola muito boa. Mas eu vi agora a necessidade de estar em vários lugares, de ajudar várias pessoas a conhecerem essa técnica que eu desenvolvi. Porque as pessoas precisam. Olha, eu cheguei recentemente da Praia do Forte, lá em Salvador. E um dos meus alunos é o Marcelo Cade, que é o Marcelinho, filho da Ivete Sangalo, lá na escola Forte Surf do meu amigo Litinho. Rapaz, a necessidade de conhecer essa técnica criada aqui é muito grande. Agora, é pena que muitas pessoas são vaidosos, né? E, assim, quando fala, é do Ceará, ou mesmo aqui, as pessoas daqui de Fortaleza, não, é lá da favela. Enfim, as pessoas não valorizam muito, porém, estão necessitando muito. Então, assim, eu fico feliz por ter contribuído, mas ainda me vejo fazendo muito mais, porque vejo a necessidade das pessoas de aprenderem mais sobre a dinâmica do movimento do surf. Tá? Um detalhe interessante que é importante ressaltar, eu sou muito... às vezes até audacioso, porque eu sou muito sonhador. Então, quando eu criei com a ajuda de Deus, para salvar minha comunidade, porque ela não tinha prancha,
e foi a partir da necessidade de ter prancha, de não ter prancha que eu criei isso, porque nós não tínhamos prancha, então eu criei essa técnica. Então, o que acontece? A minha audácia é o seguinte, é que existem duas pessoas muito importantes no surf na questão de expandir o surf para o mundo, que foi Kamehameha II. Kamehameha II foi ele que liberou o surf aos pobres. Duke Kahanamoku, que foi o cara que, em 1912, foi campeão olímpico de natação, ele saiu pelo mundo divulgando o surf para o mundo. Então, Kamehameha II liberou o surf aos plebeus, porque o surf era só para a realeza, e Duke Kahanamoku espalhou o surf pelo mundo. Então, essas duas pessoas são muito importantes. E eu, na minha audácia, me coloco como sendo o cara que vai levar o surf agora para as comunidades distantes da praia. Porque hoje eu consigo fazer uma competição de surf dentro de uma lagoa, dentro de um açude, numa praça pública, no interior do estado, lá no sertão, e, enfim, levar o surf para onde as pessoas nunca viram o mar. Eu tenho como levar o surf hoje para essas pessoas, através de técnicas que vão possibilitá-los a simular o surf, tá? Seja com pranchas que eu criei a partir de cadeiras, de materiais recicláveis, e também de óculos de realidade virtual. Por quê? Aí é importante ressaltar. Porque o cérebro ele não sabe o que é o real nem o imaginário. Então, eu posso muito bem enganar o cérebro fazendo sentir-se surfando sem estar dentro d'água. Então, a minha audácia é essa. Eu quero levar o surf para lugares distantes da praia. E aí, quero dar uma sequência ao trabalho de Duke Kahanamoku e de Kamehameha II. Ou seja, é difícil, mas essa é uma missão meio complicada. Agora está mais fácil que Ítalo ganhou, né? Inclusive, Ítalo é meu parceiro. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Ítalo, meu amigo, ó. Ok? Ítalo é meu amigo, e ele agora é campeão olímpico, né? Então, assim, essa galera me respeita muito. Aqui é a blusa do Medina, que ele me deu, uma revista autografada do Medina. Aquela prancha ali é uma prancha que quem me deu foi o Adriano Mineirinho. Então, assim, essa galera que hoje está lá no topo, campeão mundial, né? Os 3 campeões mundiais, e agora o campeão olímpico. Então, eles, de uma certa forma, estão impulsionando o surf. E eu vou, se Deus quiser, ainda conseguir subsídios para levar o surf para o sertão. Eu quero levar o surf para o sertão. E aí eu fecho aqui a minha fala. Eu tenho um sonho, né? Um dia, quem sabe, eu consiga esse patrocínio de sair daqui para passar um final de semana, assim, com uma expedição onde vai bastante cestas básicas, roupas, para a gente ir para um lugar desse aí, lá no meio do Sertão Central, no açude, para fazer uma competição de surf lá onde só tem vaquejada, lá no meio da Caatinga. Esse é o meu sonho. Bom, muito bom, e genial essas ideias. E você falou, né, das Olimpíadas, do Ítalo Ferreira, e foi uma grande conquista, né? O que essa conquista significa para você? Significa para o surf brasileiro, para o surf nordestino? Olha, me arrepio todo. Eu esperei isso, cara, eu esperei isso. Olha, você não tem noção, eu sou um amante da história. Eu amo a história, eu gosto de ler. Eu fui uma criança que, graças a Deus, eu fui muito instruída, né? Assim, a ler. Eu via meu pai lendo, eu escrevo, como vocês têm uma ideia, e eu não tenho, olha, pasmem vocês, mas eu já escrevi 2 livros e eu não tenho o ensino médio, só para vocês terem uma ideia. Mas, desde pequeno, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, gosto muito da literatura, do português, eu gosto de falar bem o português.
eu gosto da sonoridade de idiomas, eu sou meio excêntrico nessa questão, sabe? Eu gosto das coisas boas, tá? Eu gosto das coisas boas. Para você ter uma ideia, eu gosto de ouvir até ópera, eu gosto. Então, assim, ver isso tudo acontecendo me remete assim, a um futuro grandioso e me leva a um passado aonde eu via a necessidade de nós brasileiros nos colocar no meio dos gringos como sendo pessoas importantes, tá? E mais, eu também via a necessidade de nós nordestinos nos colocarmos como o creme de la creme do surf nacional, mas sempre a galera, sabe, ó, Paraíba, não sei o quê, pá, pá, pá. Só que agora, meu filho, não é só o Sul e o Sudeste que tem que nos engolir. É o mundo inteiro que tem que nos engolir. Nós somos medalha olímpica, campeão olímpico, medalha de ouro, certo? Medalha de ouro. Então, assim, Duque Carranamoko, lá no túmulo dele, ele deve ter se tremido todo, porque ele só conseguiu a medalha de ouro de natação. Mas o Ítalo Ferreira, nosso vizinho aqui, Potiguar, ganhou a medalha de ouro no surf. Então, eles que nos engulam, porque nós somos agora o creme de la creme. Meu Deus, professor, incrível a sua fala. Agora, tô sem palavras, emocionado mesmo, né? Mas agora, eu queria adiantar um pouco, perguntar novamente sobre a escola, sabe? Não cortando o clima, que claro que não, né? Enfim, foi bem emocionante a sua fala, mas perguntar sobre o projeto nessa pandemia. Ele passou por alguma dificuldade? Com certeza todo mundo acabou passando alguma dificuldade nessa pandemia, infelizmente, mas especificamente sobre o projeto e sobre os recursos do projeto. Como é que ele acabou ficando nesse contexto, sabe? Nesse contexto da saúde mundial. Olha, bem, na questão financeira, graças a Deus, a gente passou bem. A gente ficou de boa, porque nós temos um Deus que nos sustenta. Então, assim, alguns alunos particular, porque nós temos o trabalho comercial, que é Fera Surf School, e temos o trabalho social, que é o carro-chefe, que é a Escola Beneficente Surf Titanzinho. Então, alguns alunos, cara, eles não aceitavam ficar em casa. E aí eu dizia para eles, eu não aceito também que vocês fiquem em casa. Se é para a gente morrer, vamos morrer surfando. Então, os caras vinham, furavam bloqueio e vinham surfar, né? E aí eles estavam pagando. Agora, a grande dificuldade que eu enfrentei foi porque eu sou muito do presencial. Eu dei alguns cursos, tive algumas palestras, até pago, né? Teve um curso aí que foi legal, né? Descolei uma grana ainda, online, mas o meu grande sofrimento foi o fato de ter que pegar os meus alunos daqui do projeto e dizer para eles que não ia ter aula presencial, porque como é uma instituição e os meninos são menores, então ficava meio complicado para eles, de repente, se acontecesse ele ficar doente ou viesse a falecer, foi para a escola de surf, lá ficou doente. Então, assim, não dava certo. Mas aqueles particulares que eram maior de idade, que podiam responder por si, eles vinham. Já os meninos, não. E outros também da escola, que se fossem maiores de idade, quisesse, aí a gente também estava disponível a dar aula. Porque, gente, se me permitam falar a respeito disso. Vejam só. Não entra na minha cabeça o seguinte, um vírus que penetra pelo olho, ele não penetrar por uma máscara, pela trama de um tecido. Não entra na minha mente. A trama do tecido é infinitamente maior que a trama de um tecido
carne, né? Ainda mais a questão do olho, que é mais sensível ainda, então tem que ser mais fechado. Então não entra na minha mente eu ter que usar uma máscara e está sendo livre, né, disso. Então não entrava na minha cabeça, não entra, porque eu penso muito, eu sou uma pessoa que eu analiso tudo, né? Eu analiso tudo. Então não entrava na minha cabeça. E aí o que acontece? A outra questão é, bem, esse bicho, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar com vitamina D, a gente precisa estar com a imunidade forte, alta e tal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar sol, eu tenho que praticar esportes. E se eu ficar confinado dentro de uma casa ali, eu vou entrar em depressão, vou não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu utilizei o surf como remédio para o Covid. Então, a gente sabe que a pandemia numa comunidade é bem diferente, né? Porque as pessoas, querendo ou não, elas moram muito próximas umas às outras. E muitas pessoas não respeitaram os decretos e tal. Você não temeu em nenhum momento, não, pela sua saúde? Não teve medo de pegar a doença? Mas eu, particularmente, não temo, pois eu já cuidei até de quem estava e, graças a Deus, não me aconteceu nada. Porém, não aconselho ninguém fazer o que eu fiz, porque eu tenho um ritmo e as pessoas têm outro. Então, Falou um pouco sobre, só abriu um pouco a escola para uma parcela de surfistas que o senhor recebeu aí na instituição. Então, mesmo na pandemia, a Praia de Serviluz, ela acabou recebendo muitos surfistas, né? Eu sou morador de Serviluz também e eu presenciei essa informação e contradizendo muitos os protocolos de saúde e também as inúmeras manifestações feitas pela própria Associação dos Moradores do Estanzinho, que fizeram várias manifestações, placas, informes. Então, o senhor foi favorável à vinda desses surfistas vindo de fora? É isso que o senhor quis dizer? exatamente, até porque, veja só, as pessoas que vinham de fora para cá, na sua maioria saudáveis, pessoas saudáveis. Elas que estavam ocorrendo isso, chegariam aqui e ficarem doentes, porque aqui o foco foi grande. Aqui morreu muita gente. Então, eles estavam correndo o risco de vir para cá. Não era eles que iam trazer, porque a maioria dos caras que vinham eram todos sarados, todos esfomeados pelo surf. Os caras já estavam enlouquecendo. Tinha neguinho que já estava entrando em depressão, porque é aquele chamado vermioso, né? O verminoso que a gente chama. E aí os caras naquele verme louco estavam pirando dentro de casa, pirando, e não podia sair para balada, não podia ir para lugar nenhum, nem surfar. Então os caras estavam como? Estavam louco, né? Caio, a última pergunta sobre o prêmio. Sim, professor. Quase para não esquecer, a gente vai falar sobre o prêmio que o senhor recebeu ano passado, o prêmio Sereia de Ouro, que é um prêmio concedido pelo grupo Edson Queiroz a personalidades que se destacaram e deram contribuição ao desenvolvimento do nosso estado do Ceará. E o que significa esse prêmio tão... como é que eu posso dizer? O que significa esse prêmio para você e toda a comunidade? Para sua família, enfim, passou toda a sua luta. Para mim, foi muito importante dentro desse contexto, né? E de vir de uma família pobre, de uma comunidade pobre, e de ter me tornado uma pessoa com uma relevância tal a ponto de receber o Sereia de Ouro. A outra que eu acho interessante é que eu me sinto uma árvore. Se quiser tomar um banho, viu? Está em casa. Eu me sinto uma árvore. Então, como árvore, eu preciso de adubo, né? E vocês sabem que o adubo é cocô, né? Cocô de vaca. Então, também isso para mim é um cocô, né? É um adubo também, né? Não é muita coisa, não, mas me ajuda a ser uma árvore frondosa e verde, né? Então, é um adubo. É um cocô de vaca também, né? Porque, ó, se eu me sentir, Caio, se eu me sentir muita coisa por conta disso,
eu vou perder a essência, né? Eu vou perder a essência. E a minha essência sou do povão, meu chapa. Eu não sou rico, não sou milionário, não. Eu sou pobre, tem que estar o pé no chão. Então, se eu achar que sereia de ouro e ver só o ouro, eu vou me lascar, meu amigo, porque eu vou começar a inchar o peito e achar que eu sou muita coisa. E quem eu sou? E simplesmente eu sou pó e cinza, e se não fosse Deus, eu não estava nem vivo. Porque, na realidade, é Ele que me sustenta e me dá a condição de estar vivo. Então, isso, para mim, é importante, porque me coloca na mira de pessoas feitas vocês, mas também é importante porque vai tornar o meu trabalho mais visível. Então, professor, a gente agradece a sua disponibilidade, seu tempo, a sua participação. A gente vai encerrar por aqui. O material ele vai ser disponibilizado no nosso site e a gente vai mandar o link para o senhor e também no Instagram. Então, mais uma vez, muito obrigado. E é isso. E vamos deixar um espaço agora para você falar seus agradecimentos, se quiser divulgar contatos sobre a escola, redes sociais. Com você a palavra. Bem, o que eu digo para o Pedro, para o Caio, para o Robson e para todos que estão nos ouvindo é que lembrem-se do seu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias pelos quais vocês vão dizer, não tenham mais contentamento, pelo fato de já estarem velhos. Pense um pouco em Deus e veja o que Ele quer para a vida de vocês, em especial a questão de se doarem, amarem e vivenciarem o amor. O que eu digo a todos é que respeitem a vida, respeitem o próximo, ajudem um ao outro, diga não à violência e sim à paz. E se estão aí desocupados, apreensivos, depressivos, surfe a solução. Procure aqui a nossa escola que a gente dá um jeitinho aí. Se você tiver verba, venha. Se você não tem verba, também venha. As portas são abertas para todos. Um abraço, Deus abençoe vocês. Foi um prazer enorme conhecê-los.